Olá família, vamos para mais um Evangelho. Capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. E os tópicos são: perdoai para que Deus vos perdoe, reconciliar-se com os adversários, o sacrifício mais agradável a Deus, o argueiro e a trave no olho. Não julgueis para não serdes julgados. Aquele que estiver sem pecado atire a primeira pedra, e nas instruções dos Espíritos, perdão das ofensas, a indulgência, é permitido repreender os outros, notar suas imperfeições e divulgar o mal alheio? Vamos conversar um pouco mais sobre este capítulo. A cura para todos os males é a reforma íntima. A maior proteção é o amor. E este caminho é estreito, mas é de amor. Ainda temos dificuldade em nos amar, nos aceitar, nos respeitar, nos perdoar. E sem isso, fica difícil respeitar, perdoar e aceitar como as pessoas são e como as coisas são. Devemos vigiar nossas portas. Nos é impossível compreender os desígnios de Deus, os caminhos que conduzem à evolução do outro, pois não conseguimos compreender os nossos. Por quantos caminhos tortos passamos para chegar no caminho do amor, então não temos a capacidade de julgar nada fora de nós, pois temos dificuldade em nos compreender. E coração é terra que ninguém pisa. Queremos nossa melhora mas por vezes não sabemos como vamos conseguir. Fugimos do agora e se perdemos de nós mesmos. Em que tempo estamos vivendo? Como vamos perdoar no presente estando no passado? E lá isso é impossível. No agora não. E quantos se perdem vivendo no futuro? Não se pula etapas, ciclos. Não se começa uma casa pelo telhado. Tudo tem seu preparo. Caso contrário, se desfaz como fumaça. Então é necessário recomeçar. Se livrar do que te prende. Viver no agora. No presente é que podemos fazer diferente. Não conseguimos apreciar a paisagem com a vidraça suja. Como tem o mal, tem o bem. E nós podemos escolher. Se é difícil o perdão agora, pense por quanto tempo você quer ficar com este peso. Se não pode se livrar de uma vez, faça um pouco todos os dias, mas não deixe de se libertar. O pouco já é alguma coisa, e de pouco em pouco que o muito se faz. O amor também é um exercício. Se ame. Família, no primeiro contato com a espiritualidade, a gente se depara com uma realidade que por vezes demora para a gente aceitar, de fato. Que não existem culpados, que nós respondemos pelas nossas escolhas, que nós podemos escolher. E aí o que parece tão simples, a gente começa a analisar e fala: nossa, caramba, poxa vida, quanto eu me sabotei, o quanto eu me permiti, o quanto de ruim eu aceitei. E aí é um caminho que você tem que decidir o que você quer, de se libertar desses pesos, de limpar o seu próprio altar, para que brote luz dele e que você consiga fazer escolhas melhores. Mas neste caminho você perde muitos amigos, mas muitos amigos, porque estamos acostumados a buscar sempre o que satisfaz o nosso ego, que estamos certo, que ainda que agindo errado nós estamos com a razão, com a verdade, isso deve ser feito. Então nós fazemos muitas amizades e algumas são persistentes. Eles se esforçam bastante para não se libertar de nós. Eles se apegam a nós porque ficam com nós por muito tempo e não aceitam que a gente está mudando de caminho, está mudando nossas escolhas. E isso somos nós. Nosso melhor amigo não é o guia de luz que vem nos cobrar, vem fazer a gente prestar atenção e ter foco em nossa vida, em nossa escolha, em nosso caminho. Não, nossos melhores amigos
concordam com nós, com a nossa raiva, com a nossa mágoa, com a nossa sede de justiça que leva o nome de vingança, com outra bandeira. Então, o caminho do perdão ele é libertador, mas ele não se faz de uma hora para outra. A gente não se transforma em um que não somos. Ninguém vai compreender de fato o caminho do amor com simplicidade e leveza, com rapidez. E nós somos imediatistas, nós queremos a transformação da nossa vida no estalar de dedos. E esquecemos que nós somos um universo inteiro, com tantas coisas guardadas que nos fazem mal, mas estão lá, nossa, nós participamos daquilo, aquilo ficou por muitos anos com a gente e me fez refletir demais sobre quem eu sou e não queremos nos libertar. E é difícil o que parece ser tão simples. O caminho de amor em aceitar que a cura para todos os males é a reforma íntima, mas por vezes vemos dificuldades em nos amar, em nos aceitar, para que a gente, estando bem, consiga produzir coisas boas, energias melhores, vibrações melhores, para a cocriação de coisas melhores que nós tanto desejamos. Então, não nos é por vezes falta de sonho. Eu quero mudar, eu quero colher bênçãos, eu quero ser mais pacífico, eu quero pegar mais leve comigo mesmo, quero parar de me sabotar, mas por muitas vezes a gente não sabe como vamos conseguir fazer isso. Porque nós queremos agora, eu quero acordar amanhã na vibração maior que existe, vibrando alegria, paz e amor. Não quero carregar peso olhando para aqueles que me feriram um dia. Eu quero produzir coisas boas para mim e poder compartilhar isso com os outros. Poxa vida, como é legal isso, eu também quero isso. Mas nós não podemos pular nossos próprios ciclos, porque quanto tempo nós ficamos parados alimentando esta doença para um dia a gente adoecer? Por quanto tempo nós ficamos ali alimentando essa raiva, essa falta de perdão? E às vezes não é para com o outro, é para com a gente mesmo. Nós vemos dificuldades ainda em nos aceitar. Então o que parece ser tão lindo, o que parece ser tão simples, a teoria ela é simples, mas a prática dela requer um tempo, ela requer muito tempo. Depois de 14 anos ouvindo a espiritualidade, hoje eu começo a me questionar sobre coisas que eu pensava que sabia. Eu pensava que compreendia e não compreendemos. Nós estamos a todo tempo mudando nossa perspectiva, estamos aprendendo, olhando com outros olhos para as coisas que a gente às vezes deixa de olhar porque a gente acha que sabe. Então, eu me amo. Eu quero o bem de todos. Mas no fundo, no nosso inconsciente tem aquele peso, aquela falta de perdão, em aceitar os seus limites, em viver no agora. A dificuldade que nós temos é essa, de estar presente no presente. E olhando para trás, voltando para este passado que nos trouxe peso, mágoas, dor, é difícil perdoar. Porque lá eu estava sofrendo, eu não tinha compreensão da capacidade que eu tinha. Então lá era difícil. Mas nós estando agora, estando no presente, fica mais fácil, porque nossa perspectiva aumentou, o tempo passou e nós vimos o quanto de benefício nos trouxe aquela luta. Saímos mais forte daquele buraco. Mas se estivermos lá ainda vai ser impossível. E aí nós carregamos um peso por não estar no presente. Que agora, só no agora, nós podemos fazer o diferente, outra escolha. Se libertar de fato de coisas que nos fazem tanto mal. Só que isso, a gente acha que o caminho de amor, aceitar o Deus de amor, é só uma palavra. Então eu aceito,
que o Mestre Jesus me abençoe, eu quero o caminho do bem, do melhoramento, da reforma íntima e da caridade. E não é só isso, é muito além disso. É um exercício diário que, por vezes, a gente traz benefício para as pessoas que estão à nossa volta com o nosso sorriso, mas esquecemos de nos amar, esquecemos de nos olhar. Ah, não tenho tempo, a vida é muito corrida, é muita coisa para pensar, não posso me dar este luxo. Só que de pouco em pouco, um dia esse jarro estará cheio e ele vai transbordar. E você adoeceu. Mesmo fazendo tanta coisa boa, se preocupando com tanta gente à sua volta, empenhado em auxiliar aqueles que estão na sua dependência, mas você adoeceu. Nossa, que caminho injusto! Não, não é injusto. É que nós, por vezes, não nos colocamos em primeiro lugar. Por vezes, nós não nos damos a importância devida. Por vezes, nós esquecemos de olhar para dentro de nós. Ouvindo tanta palavra dos caminhos do bem, auxilie seu próximo, perdoe seu próximo, faça pelo seu próximo, auxilie seu próximo, a caridade, doa-se, doa-se, doa-se. Se perde por não se olhar, por não se amar, por não se respeitar, por não se acariciar, por não se presentear. E se não temos, não compartilhamos. Então, às vezes, mesmo estando no caminho do bem, nós nos perdemos por não olhar para nós mesmos, a entender que a primeira responsabilidade de nós é para com a gente mesmo, em se amar, em se respeitar e falar, calma aí, você está querendo fazer tanta coisa, mas você está bem? Você não quer descansar? Você não quer tirar um tempinho para você? E aí nós não decidimos fazer isso porque a vida não nos permite. Ela é corrida demais. E o tempo passa rápido demais. E um dia seremos cobrados, porque o nosso corpo nos cobra. Mente sã, corpo são, e a gente esquece desses detalhes. Amanhã eu faço isso por mim. Amanhã eu faço isso para mim. Amanhã que nunca chega. Quando chega, chega com o peso da dor. E nós esquecemos que nós poderíamos ter mudado isso um pouco de cada vez. Um pouquinho. Só hoje eu vou me olhar. Só hoje eu vou me perguntar se realmente eu quero. Só hoje eu vou me questionar para saber se eu realmente estou a fim de fazer isso. Para a gente se fortalecer mais. Porque a maior proteção é o amor. Mas ele tem que ser o próprio. Não é o bem que eu quero para o próximo, ou o mal que eu quero para o próximo. É o que eu faço para mim. É o que eu produzo para mim. As escolhas que eu faço por mim. Então, ninguém é obrigado a nada. Ninguém tem que nada. Mas o perdão que se dizia ser tão libertador para o outro, nunca foi para o outro. Sempre foi para nós mesmos. Então, o perdão não é a libertação que eu dou para o meu próximo. Para quem me produziu um mal, uma dor. É para mim mesmo. É tirar de mim este peso. É se livrar desta doença que vai aos poucos me contaminar se eu não prestar atenção em mim, se eu não cuidar de mim. Então uma feridinha mal cuidada um dia pode gerar algo muito grave por simplesmente eu não olhar para onde eu deveria ter olhado, para mim mesmo, para dentro de mim, para saber se eu realmente estou bem comigo mesmo. Porque se falam tanto dos inimigos, do outro, o pior somos nós com a gente mesmo. Quando a gente se sabota, quando a gente espera demais para se amar, para a gente se respeitar. E a cura para todos os males é a reforma íntima, é olhar para dentro de nós, é nos tratar bem, é nos pacificar, em aceitar quem somos, os limites que temos, temos que respeitar os nossos limites. Por mais que eu queira, por mais que eu goste, hoje eu não vou fazer, porque eu preciso descansar. Eu preciso me agradar um pouco, porque senão vai dar ruim. E vai, tenha certeza que vai. Porque de tanto olhar para fora,
Quando todos estão prontos, você ficou para trás, você adoeceu e os outros foram. E aí a culpa é da ingratidão dos outros. Não, a culpa foi de você não ter se olhado, de você não ter olhado para os teus sinais. Um pouquinho de cada vez, todos os dias. Nós temos essa escolha em nos curar, em nos amar, em nos libertar. Todo dia, um pouco. Não é de uma vez que as coisas se transformam, não é de um dia para a noite que a gente se livra de uma doença. Não é assim que a gente se trata. Como o tratamento espiritual é de doses homeopáticas. O amor próprio, o amor, o auto-perdão, a aceitação também é um exercício e ele tem que ser diário. Porque este é o melhor tratamento que nós podemos fazer para nos libertar. É cuidar de nós. Porque aqui, para dentro de você, você tem capacidade de muita coisa. Para fora você não pode escolher porque você vai parar numa barreira da escolha do outro, do livre-arbítrio do outro. Então você não pode esperar nada do outro, você não pode escolher pelo outro, você não pode produzir pelo outro, você pode indicar caminhos e dar as mãos. Isso você pode fazer, mas faça para você primeiro. Você pode se tratar bem, você pode se mimar, se acariciar, porque aí nós vemos na balança das igualdades, da dualidade. A vaidade e o ego de alguns fazem eles não aceitar que erram. Eles são perfeitos. E na outra balança, nós temos os que se criticam com muita facilidade. Não veem nada de bom. Nada de bom. Tudo é ruim, a crítica sempre é para ele, o ruim sempre está com ele, é o umbigo do mundo. Então é as duas balanças. O equilíbrio de tudo isso é nós pegarmos a audácia do orgulho e falar, não, nós somos capazes. E na outra balança é falar, calma, que você não é tudo isso, tem que ir devagar. Mas é possível. Diante de tantos defeitos, todos temos qualidades. É possível. Então é um tratamento que é um caminho, o caminho do bem, é uma escolha homeopática de se amar um pouquinho todos os dias. Todos os dias a gente se olhar e falar, calma aí, isso aqui tá tudo certo. Tá tudo certo isso aqui mesmo. Eu estou fazendo algo bom para mim, sem prejudicar meu próximo. Eu estou auxiliando meu próximo, sem prejudicar a mim. Nós temos que nos olhar, porque a responsabilidade das escolhas é para nossa vida. Nós respondemos por ela. Pela do outro nós não vamos responder. Então, de tudo que partir de fora de você, entenda, a paz não vem de lá. A paz não vem de nenhum lugar fora de você. E para que você olhe as coisas com a beleza que elas possuem, é necessário sua vidraça estar limpa. Então, nós não podemos julgar nada de fora de nós, porque a dor do outro é a dor do outro, o tempo do outro é o tempo do outro, a escolha do outro é a escolha do outro. Então, nós temos essa capacidade em nós, somente em nós, e nós nos surpreendemos o tempo inteiro. Eu já tive surpresas de olhar para um caminho e falar dali só em outra encarnação. Não tem jeito. Tudo que foi dado de auxílio foi desperdiçado. E me surpreendi demais, por muitas vezes. E falar, meu Deus, como pode uma transformação dessa? Porque nós não temos a capacidade de julgar o caminho do outro. Por quantos erros, por quantos caminhos torturosos nós andamos antes de chegar no caminho do amor. Então esses caminhos foram errados? Não foram o que nós escolhemos. Todos os caminhos levam a Deus. E é uma escolha. O caminho de amor é uma escolha, é um caminho estreito, porque ele diz que você tem que cuidar de você. Para que você tendo, você possa compartilhar. Então, qualquer ajuda para fora é um engano. Se ela não estiver em primeiro lugar, você e os seus. Então eu não olhar para mim, tá errado. Eu não olhar para os meus, tá errado, antes de olhar para fora. Eu quero olhar para fora primeiro, depois eu conserto. Não, tá errado. Tudo tem um começo, tudo tem um caminho, tudo tem um tempo. Não se começa uma casa pelo telhado, tem que ter fundamento, porque senão vira ilusão. Você não está no presente, você está no futuro, e ele vai se desfazer como fumaça, porque não tem base para sustentar isso. Então,
Bem-aventurados os misericordiosos nos traz a grandeza da teoria tão simples do amor, do perdão, do respeito, da aceitação. Linda e simples teoria, mas a prática é prática, exercício diário, exercício diário. Só por hoje eu vou me perdoar, só por hoje eu não vou me sabotar, só por hoje eu vou cuidar de mim. Só por hoje eu vou questionar antes de uma resposta se realmente eu quero, se isso vai fazer bem para mim. Se ame, se cuide, se respeite, se liberte do que lhe traz peso. A vida é no agora e o agora é um presente. Muitíssimo obrigado por mais uma grandiosa oportunidade de estudo. Que Deus nos abençoe a conseguir receber o teu amor que é gratuito, aprendendo a nos amar. Até o próximo Evangelho.